Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o André. Eu sou a Jéssica e a gente tem um Instagram chamado Vida Fora do BR, onde a gente compartilha a nossa vida morando no exterior. A gente está na Austrália há 6 anos e a gente gosta muito de viajar. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco de como que é a organização das nossas viagens. A gente já fez muita viagem por esse mundo, né? A gente teve a oportunidade de conhecer já todos os continentes do mundo, né? Falta muito país, a gente quer conhecer todos os lugares possíveis que Deus permitir, mas enfim, a gente tem experiência em conhecer muitos países, já a gente viaja desde 2013, na verdade, que a gente fez intercâmbio, enfim, já fizemos muitos lugares por aí e a gente veio aqui compartilhar dessa vez coisas que pedem pra gente todas as vezes, dicas de como que a gente planeja essa viagem. Então a gente vai compartilhar aqui preços, como é que a gente busca as coisas, hospedagem. Como escolhemos os destinos, como fazemos os roteiros, se a gente faz por conta própria, se a gente compra pacotes, viagem. Enfim, a gente está indo para uma viagem agora, então aproveitamos esse momento para compartilhar com vocês tudo que a gente faz antes de embarcar. Então bora pro vídeo. O primeiro passo da nossa organização é o orçamento. Como a gente sempre gosta de viajar e viajar é uma prioridade pra gente, todo ano a gente já começa nosso planejamento financeiro separando um valor para as viagens daquele ano. Não sabemos para onde vamos, quando vamos, que época do ano vamos, mas sabemos que vamos viajar. Sabe que tem aquele valor aí que vai ser para a viagem. Então a gente já define um valor anual para todas as viagens que a gente quer fazer e a gente junta semanalmente, independente de já ter a viagem comprada, planejada ou não. Temos esse valor anual, com base nisso a gente escolhe quantas viagens no ano a gente vai querer fazer, se vai querer fazer várias viagens curtas, uma um pouco mais longa, para onde, para muito perto, uma um pouco mais longe, um pouco mais cara. Se vai ser uma viagem top e vai todo aquele orçamento daquela viagem só, ou se a gente pega aquele orçamento e dilui em 2, 3, dependendo 4, então tudo isso vai depender da nossa escolha também. Sim, então a primeira dica que a gente dá é: tenha um orçamento, não precisa ser anual que nem a gente faz, que antes de saber para onde vai você já mas tem. Mas tem um objetivo, né? Ter um objetivo e quanto você pretende gastar com aquela viagem. Isso já vai te dar um norte de para onde você pode ir, quantos dias você pode ficar e por aí vai. Na verdade, isso vai ditar toda a sua viagem, né? Não só o teu destino, quanto tempo você vai ficar, qual tipo de hotel você vai ficar, quais passeios você vai poder fazer, quais restaurantes você vai querer buscar, ou comer, ou experimentar, tipo de passeio, de passagem aérea que você pode pegar também. Enfim, vai ditar toda a sua viagem. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é escolher para onde a gente vai. Exatamente. Né? Escolher o destino. A gente tem uma vantagem, que eu acho que é uma baita vantagem, sim, que é a gente quer ir para qualquer lugar do mundo. Tá? Exatamente. Então, assim, apareceu um lugar, uma promoção de passagem, de pacote, de hotel, de milha, que a gente, enfim, é um outro assunto, mas enfim, apareceu uma oportunidade para um lugar X, a gente quer ir. Então, isso facilita na hora de escolher o destino, porque a gente não fica preso em um lugar só, tipo assim, meu sonho é conhecer tal lugar. Sim. E outra coisa também, a gente já conheceu muitos lugares clichê, assim, que são as primeiras viagens que a galera costuma fazer, os principais. Então isso já abre uma oportunidade pra gente conhecer lugares mais alternativos. E a gente também sempre fica de olho em promoção de passagem, como a André falou, tanto com milhas ou passagens soltas, companhias aéreas ou pacotes, tudo. A gente sempre tá de olho e quando aparece uma oportunidade, às vezes a gente nem tinha aquele lugar como meta próxima, mas a gente olha se tá dentro do orçamento. Se é um lugar que a gente conseguiria ir e a gente acha legal, a gente define esse lugar e vai. Como foi esse ano. Pra Hong Kong que a gente foi. Fomos pra Hong Kong no começo do ano, foi desse jeito. Não pensávamos em ir pra Hong Kong agora e uma promoção apareceu. Sim. A E gente temos olhou vontade de ir, como temos vontade de ir pra praticamente todos os lugares do mundo. Por que e não? foi assim que a gente decidiu a viagem de Hong Kong. Mas, no geral, acho que a escolha do destino tem que ser feita primeiro pelo que você tem vontade de fazer, conhecer, pensar também no custo, é primeiro o orçamento, por isso que o orçamento é o primeiro passo, e você vai avaliar quais lugares você pode ir e pensar também no clima e na época do ano que você pretende viajar. Isso vai influenciar na escolha do seu destino também. Então, sempre procurar no Google, por exemplo, viajar para tal lugar no mês tal, que é o que você quer ir. É bom? Pronto, o Google vai te dizer tudo ali, já se é bom, se não é, qual que é o melhor mês para você ir, isso vai influenciar na sua escolha também do destino. E aí, se você quer muito ir para esse destino, você consegue flexibilizar o mês que você vai,
Ou se você tem assim, eu tenho férias nesse mês, qual o destino bom para eu ir nesse mês? Aí você flexibiliza o destino, dependendo da sua prioridade. Terceiro passo é a compra das passagens. Uma vez que você já tem seu orçamento e o seu destino definido, vai em busca das passagens. A gente sempre costuma olhar sites como Skyscanner, Google Flights. Às vezes que a gente vai ver por milhas, a gente olha onde a gente tem milhas para ver se aparece alguma promoção. E também uma dica extra é usar a aba anônima no seu navegador, porque isso pode influenciar, se você ficar sempre pesquisando o mesmo destino, os seus cookies, o seu navegador ali vai tentar te colocar o preço mais caro. Isso é importante falar que a galera não sabe, né? O algoritmo, ele entende que você está buscando, você tem interesse naquele tipo de passagem para aquela data específica e aquele destino. E quanto mais você procura, o algoritmo ele entende que você está super interessado, mas não comprou ainda. E o que acontece quando você está super interessado e a pessoa tem o que você está interessado? O preço sobe. Sim. E você procurar na aba anônima evita esse tipo de algoritmo entender a sua pesquisa. Então, toda vez que você pesquisar isso, vai ser como se fosse do zero. Ele não vai ter essa influência no preço. Isso muda de verdade. Então, você pesquisar preço de passagem pela aba anônima, ela pode influenciar bastante no preço final que você vai comprar a sua passagem aérea. Mais uma dica em relação à passagem é: fique atento ao limite de bagagem daquela passagem específica que você está vendo. Por exemplo, você viu uma passagem muito barata, está super animado para comprar, mas vamos dizer que você está indo para um destino frio e aquela passagem mais barata que apareceu para você só inclui uma bagagem de mão de 7 quilos. Às vezes você vai ter que acrescentar bagagem extra e isso vai custar mais caro do que a sua passagem. Então tenta ficar de olho também na tarifa que você está comprando, levando em consideração o seu destino, quanto tempo você vai ficar, mais ou menos a bagagem que você pretende levar, para que isso não venha a ser um problema depois e acabe sendo mais caro do que você pensou originalmente. Exatamente. E uma terceira dica dentro ainda de passagem é o que a gente sempre faz. Como a gente procura as passagens e compara entre os buscadores principais, igual a Jéssica falou aqui, né? O Skyscanner, o Google Flights, Kayak, Booking.com, enfim, a gente vê a diferença. Só que esses buscadores, eles te dão os preços de cada companhia aérea, certo? E aí a gente vê primeiro as 2 ou 3 primeiras, né, que estão ali mais, não só em conta, mas também no jeito que a gente quer a passagem, porque tem passagem que tem mais escalas, menos escalas, mais tempo de voo, então a gente vê as que mais interessam e a gente busca essa passagem depois direto no site da própria companhia, porque geralmente o buscador, ele está ali oferecendo a passagem, ele tem um percentual a mais. Pode ser que às vezes não, mas muitas vezes pode acontecer. E você comparando no site da própria companhia, evita esses intermediários, né? Caso você precise cancelar ou fazer alguma alteração, quando você já compra direto com a companhia, você elimina esse intermediador que pode dificultar um pouco as coisas para você. Facilita isso, além do preço também, às vezes, ser mais vantajoso. Agora, o quarto passo da viagem, do planejamento da viagem, é escolher onde a gente vai ficar. Escolher hospedagem, onde você vai dormir, onde você vai se descansar, relaxar. E aí tem uma parte que eu acho que é a parte que eu mais gosto de procurar, eu acho. Que eu começo a me imaginar no lugar, no hotel, curtindo a piscina, o bar. Então o que acontece? Para pesquisar a hospedagem é um pouco parecido com a pesquisa de passagens. A gente faz a pesquisa nos buscadores, aí vão entrar Booking.com, Airbnb, dependendo dos lugares que a gente vai, também tem muita oferta de Airbnb. Expedia, Trip.com, tem vários. Você faz a pesquisa nesses buscadores, faz a comparação, entende a média de preço, que cada lugar vai ter uma média de preço diferente, de oferta, e a gente escolhe o que a gente quer. Uma coisa importante também é você já ter definido em quais cidades dentro daquele destino você quer ficar e quantos dias. Porque vamos dizer que você vai para um país X. Dentro desse país tem 3 cidades principais. Então você já tem que estar com isso definido. Eu quero passar tantos dias na cidade tal, depois eu vou me deslocar para outra cidade e depois para a terceira. Então você já tem que estar com esse roteiro. Não precisa ser um roteiro detalhado. Só saber quantos dias você quer passar em cada cidade ou se for uma cidade muito grande, se você quer mudar de bairro dentro dessa cidade, já tem isso definido antes de fechar as hospedagens, porque a localização da hospedagem também é uma coisa muito importante, que isso vai te facilitar no seu dia a dia com passeios que você quer fazer, no seu deslocamento dentro desse lugar que você vai. Eu acho que esse é o principal da nossa viagem, sempre quando pesquisa hospedagem. Acho que o primeiro ponto é a localização, é o que a gente preza
que é o mais importante. Vai ditar toda a dinâmica da sua viagem e a logística, né? Então você pesquisa primeiro qual a melhor localização daquele lugar que você vai, e aí você pesquisa as hospedagens por ali, né? Dentro do seu orçamento. Isso varia também. Tem viagem que a gente quer ficar num lugar melhor. Então a gente já procura uns hotéis um pouco melhores. Tem lugar que a gente vai passar o dia inteiro na rua e fazendo passeios, que a gente só vai voltar no hotel para dormir. Então a gente não precisa que o hotel seja tão top, né? Pode ser talvez mais básico, confortável ainda, mas não precisa oferecer tanta coisa assim, já que a gente não vai usar também. Passo 5. Uma vez que você já tem o seu hotel reservado, passagem, quantos dias você quer ficar em cada lugar, agora sim você vai montar o roteiro de cada dia da sua viagem. Essa é a parte que eu já não gosto muito. Que é chato. Porque o que acontece? A gente se dá muito bem nesse sentido porque a gente tem flexibilidade. Os dois querem fazer meio que as mesmas coisas. E a gente também se entende no sentido de, por exemplo, a gente chega no lugar novo, nosso primeiro dia geralmente é livre. Sim, porque a gente já considera que pode ser que um voo atrase, que a gente chegue muito cansado, então a gente procura não colocar muita coisa nesse primeiro dia para deixar uma margem ou para descansar ou para conhecer qualquer coisa ali perto, se habituar com o lugar, conhecer o hotel. Isso. E a gente deixa para colocar mais atividades do segundo dia em diante. Dos dias. Eu particularmente gosto mais de chegar no lugar e ver o que tem para fazer. Jéssica já é ao contrário. Não. Eu pesquiso o que tem antes para saber quais os passeios que eu me identifico mais. Se a gente tem, sei lá, 5 dias, eu quero escolher os 5 dias com os melhores passeios. Eu não vou também só fazer o que todo mundo faz, às vezes é uma coisa que nem é relevante pra gente. Às vezes tem um outro passeio mais alternativo que seria mais interessante. Então essa parte de fazer o roteiro dia a dia eu gosto muito. E eu tenho usado um aplicativo que eu comecei a usar na nossa última viagem para Hong Kong, que é o Wanderlog. Tem a versão gratuita e eu achei sensacional, que você consegue colocar as suas passagens aéreas lá, você consegue fazer o seu roteiro, consegue fazer o seu orçamento, consegue colocar todos os lugares que você quer visitar naquela cidade e ele ainda te dá o tempo de deslocamento entre um ponto e outro, que isso é importante no seu dia, né? Porque às vezes você tem que pegar Uber, tem que pegar um trem, alguma outra coisa. E agora, como que a gente faz esse roteiro, né? A gente já explicou o que eu prefiro fazer, o que ela gosta de fazer, mas a gente chega num denominador comum e a gente faz esse roteiro primeiro. Coisa simples e às vezes até óbvia. Pesquisa no Google, blogs, YouTube e até no Instagram mesmo. Sim, TikTok, eu adoro usar o TikTok. Pesquisar o que fazer no lugar tal, na cidade que você vai, no país que você vai, o que fazer nesse lugar. Pronto, você vai ver que algumas coisas vão aparecer em comum em todas as pesquisas. E você vai entender que esses são as coisas principais para fazer. Pesquisa no YouTube, vê. Hoje, gente, o YouTube está aqui, vocês estão vendo esse vídeo, e tem vídeo praticamente de todos os lugares do mundo que vocês querem ir. Então a gente vai no YouTube e vai ver assim, já viu a atração tal do lugar X? Joga essa atração no YouTube e vê se é legal mesmo, se tem a ver com o que você se interessa, se vale a pena, pega algumas dicas de preço, dica de logística, como é que chega, como é que sai. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo uma lista do que a gente quer ver, do que a gente quer conhecer e bota na lista, né? E tem passeios também que é bom fazer com guia, com empresa de passeio, quando é lugar de praia, por exemplo, passeio de barco. Você tem que escolher uma agência para fazer esse passeio. A gente procura avaliações no Google. A agência que a gente fez o nosso passeio de Filipinas foi sensacional e o André achou eles no Facebook ou Google, eu acho. Eu achei, foi no Google. E lendo a avaliação, a gente decidiu fechar com essa empresa e foi ótimo. Então, tem passeios, dependendo do seu estilo de viagem, passeios mais históricos, que você vai querer escolher um guia para fazer esse passeio e te explicar. Então, são coisas também legais de observar. Às vezes, mesmo você fazendo a viagem toda por conta própria, um passeio ou outro assim, você pegar com uma agência, com um guia que conhece mais, às vezes é legal também. Agora o passo 6, que é as reservas e documentação, que a gente precisa separar para as viagens. Então, depois que a gente já fez toda a passagem, hospedagem e roteiro, a gente tem que reservar, às vezes, os ingressos dos lugares que a gente vai visitar, né? Às vezes tem um museu, às vezes tem uma peça, não sei, às vezes tem às vezes o próprio passeio. Uma entrada que você tem que, né? Um parque nacional que você paga um ticket, tem que reservar antes, às vezes. Então, tudo isso entra nessa parte que a gente viu o que é preciso reservar antes, faz essas reservas já online no site dos próprios lugares. Então, se for um teatro do lugar, você vai entrar no site do próprio teatro e reserva por ali, né? E você já recebe no e-mail a sua confirmação. A gente faz toda essa parte das reservas ali
e as documentações também. E outra coisa que a gente faz é organizar todos esses e-mails em um único lugar de fácil acesso. Geralmente, se eu reservei, eu encaminho para o André para ele ter também ali no e-mail dele. E vice-versa. E vice-versa. E agora, usando esse aplicativo também, a gente consegue anexar tudo lá, fica super de fácil acesso. E a parte mais burocrática, que é seguro viagem, verificar, óbvio, a validade do seu passaporte. Isso aí tem que ser antes até, para você ter certeza que tá tudo ali certinho. Chip de celular a gente geralmente pega no próprio local, né? Então, essa é uma outra dica aí, né? Que vai também muito de cada pessoa. A gente prefere sempre pegar chip de celular local. A gente sabe que hoje em dia tem uns eSIMs, né? Que são chips digitais. Chip digital, que você já baixa no celular, já usa e é mais fácil. Só que a gente nunca usou, pra ser sincero. E não sabemos se vale a pena financeiramente, coisa e tal. Mas o fato de comprar o chip de celular local, isso a gente já comprovou que é sempre muito mais barato. E a gente não acha difícil fazer isso. Como é que a gente faz isso? Geralmente, também de novo, antes de viajar, pesquisa no Google quais os melhores chips desse lugar, que tem melhor cobertura. Chip só de internet que a gente pega? Só de internet. Geralmente a gente pega um pacote de internet grande, deixa no meu celular e eu faço um roteamento para ela usar. E dá super certo. Geralmente isso sai às vezes 1/5 do valor que seria usar nosso chip daqui fora do país. Sim, pagando o roaming internacional, que a gente diz. Né? Vale muito a pena. E uma outra coisa que tem que entrar nessa etapa de planejamento também é a gente ver vistos ou documentos necessários para aquele país ou aquela cidade que você vai visitar, vacinação. Acho que isso ele conflita um pouco, essa informação tem que ser pesquisada até lá antes, né, da decisão do destino. Também. Sim, porque dependendo do país, se for um visto muito burocrático, que você tenha que fazer entrevista consular, que tenha que fazer uma aplicação enorme e tenha que ter um visto aprovado antes de você ter uma passagem, sim. Mas a maioria dos países, pelo menos que a gente tem visitado ultimamente, a gente dá uma pesquisa rápida antes de comprar passagem e ver se aquele país exige visto para brasileiro. A maioria é visto na chegada. Então esse tipo de visto é mais tranquilo você deixar pra cima da hora, até porque geralmente às vezes abre pra você preencher online 24 horas antes, ou você preenche assim que você chega no aeroporto. Esse tipo de visto, ok. Mas se for um visto mais burocrático, como Estados Unidos, Austrália, esses países que você tem que fazer uma entrevista, aí você tem que ver essa parte do visto antes de comprar passagem. É porque o Brasil hoje em dia acho que é um dos passaportes mais aceitos pelo mundo. Então, geralmente você para turistar não exige um visto prévio ou você paga na hora o seu visto. Mas é bom saber isso também, né? Saber quanto tem que pagar para você já ir pronto e precavido para não chegar até uma surpresinha de uns $50, que dói às vezes a surpresa que a gente não quer ter e você já está sabendo que tem. Uma coisa também que a gente fez recentemente foi anexar nosso certificado de vacinação contra a febre amarela, deixar junto com o nosso passaporte, porque uma vez... Na última página. A gente deixa na última página. Uma vez eu esqueci o meu certificado dentro da capinha do passaporte e eu não levei a capinha. Eu dei sorte que não me pediram, mas também hoje em dia você consegue cadastrar online e ter esse documento digital. Então sempre também carregue com você todos os documentos exigidos para entrar no país que você quer, para evitar qualquer problema, qualquer transtorno, né? 7ª e última dica, já tá com tudo resolvido? Arruma a sua mala, dá uma pesquisadinha na semana anterior como que vai estar o clima naquele lugar para você saber o que você tem que colocar na mala, né? Adaptador de tomada, isso é importante. A gente tem adaptador internacional. Então a gente não pesquisa diretamente, né? Chama universal, eu acho. Que tem várias entradas para tudo que é país. Então isso aí é bom sempre você ter, ou se você não tem, pesquisa antes qual é o adaptador daquele lugar. E dinheiro, a gente leva ainda dinheiro em espécie para algumas situações, né? Isso é uma dica também, eu acho que pra galera a gente sempre levem dinheiro em espécie para onde você for. De preferência o dinheiro local, se puder, né? Se for fácil acesso, trocar esse dinheiro na casa de câmbio. Para uma emergência, você não sabe, às vezes chega e às vezes as coisas não acontecem como você planejou e... Enfim. Muitos países, né, ainda não aceitam cartão em tudo que é lugar, tem isso também. Às vezes não aceita a bandeira do cartão que você tem. Ou então até para você evitar pagar tarifa internacional, né? A gente tem uma conta aqui na Austrália que é um cartão de débito que não cobra tarifa para usar em qualquer país, então a gente já usa esse mesmo cartão que é excelente, no exterior. Chama Upbank. Quem tá aqui na Austrália, por exemplo, tá assistindo esse vídeo,
chama Upbank. As cotações as conversões que ele faz quando a gente passa o cartão fora são sempre as melhores. Não cobra taxa para uso fora do país, daqui no caso. Vou até deixar o link aqui na descrição. Sim, a gente se tem quiser fazer a conta, tem aqui, super indicamos. A gente usa esse banco já tem, não sei, uns 4 anos, 5 talvez. Sim, bastante tempo. E a gente nunca faz aquele travel card dos bancos, porque o nosso banco que a gente usa no dia a dia já oferece. Mas sempre trocamos o dinheiro para levar, sempre que possível, já na moeda local, uma parte do dinheiro para usar nessas pequenas transações, em lugares que não aceitam ou para alguma emergência. Isso. E outra coisa que a gente nunca faz é usar cartão de crédito na viagem. Isso é uma dica que, assim, recomendo sempre que ninguém faça. Porque o cartão de crédito em viagem, ele é uma coisa para você usar só em última instância. Por quê? O cartão de crédito, você nunca sabe a cotação que você vai pagar, porque você compra uma coisa, hoje a cotação está X. No dia que fecha sua fatura, a cotação pode estar 3 vezes X. E você vai ser cobrado esse 3 vezes X. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, IOF. Eu não sei quanto está o IOF hoje exatamente no cartão de crédito, mas ele é sempre maior do que, por exemplo, você trocar o dinheiro na casa de câmbio, ou você usar até o Travel Card, que a gente falou que a gente não usa porque a gente não precisa, mas o Travel Card tem um IOF sempre muito menor do que o cartão de crédito. Acho que é coisa de até uns 6% a mais, ou enfim. E outra coisa é, além do IOF para quem está no Brasil, né, é a tarifa internacional que o seu banco vai cobrar. O nosso banco aqui na Austrália cobra entre 3% a 4% só de você usar o seu cartão de crédito até online para reservar passeios. Inclusive, quando a gente já está reservando os passeios no site do outro país, a gente usa sempre o débito para evitar ser cobrada essa tarifa de transação internacional. Então, isso é uma dica boa também. E é isso. Essa é a forma que a gente planeja a nossa viagem. Parece muita coisa para quem não tem prática, né? Para quem não está acostumado a fazer, mas, sinceramente, é muito simples e é muito mais fácil do que você imagina, provavelmente. Então, assim, é muita pesquisa, é Google. Usem as ferramentas que tem hoje. A gente começou a viajar no momento que ainda não tinha tanta informação e tanta internet assim, né? A gente, obviamente, já tinha internet. Mas, por exemplo, eu lembro que eu fui para a Europa em 2017 sem ter internet no meu celular. Eu não tinha internet primeiro porque eu era quebrado, era duro, não comprei chip de celular no lugar, enfim, fui sem internet mesmo. E eu usava mapa de papel. Eu também usei mapa na Europa. Eu tenho um mapa de Roma que eu fui em 2014. Não tinha Google Maps. Até devia ter, mas a gente não tinha internet no celular tão facilmente assim no exterior, né? Hoje em dia já é bem mais fácil. Até com o mapa do seu próprio celular, você consegue às vezes baixar offline. Se você não tem internet no país, baixa o mapa offline e você consegue andar pela cidade sem nem precisar ter internet, né? E uma dica extra, tem várias dicas extras né, que a gente deu aqui, mas uma última agora que o vídeo está acabando de repente, se você está indo para um país que é uma língua diferente, que às vezes não fala tanto uma língua que você domina, mesmo que seja inglês, o país não fala tanto inglês, tem como baixar o tradutor offline para esse país. E salvou a gente na China, inclusive, isso. A gente baixou um tradutor offline, no caso português, mandarim. Procure o lugar que você vai, qual é o idioma de lá. E caso você esteja um perrengue, caso você esteja precisando se comunicar com alguma pessoa e lá não se fala o inglês ou o português, use o tradutor offline. Você pode digitar o que você quer, pedir ajuda, mostra para a pessoa do celular e você consegue se comunicar dessa forma. Então acho isso importantíssimo, salvou a gente de verdade na China. Em outra oportunidade a gente vem aqui contar essa história, mas salvou muito. Então é isso, gente. Espero que aqui tenha ficado um pouco resumido como que a gente organiza nossas viagens. Se vocês precisarem de qualquer indicação, dica, se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários. E a gente tá indo viajar amanhã. Quando esse vídeo for postado, a gente já vai ter ido, voltado. Já até voltou. Mas espero que tenha ajudado vocês aí que estão na dúvida de como começar a planejar suas viagens. Não ficar dependendo só de agência com pacote. Você mesmo quer criar o seu planejamento, o seu roteiro. Espero que esse vídeo ajude vocês e sigam a gente aqui que vai vir muito mais vídeos ainda de viagens futuras, passadas e tudo que a gente já tem gravado, coisas que vão vir ainda e vocês podem acompanhar tudo também no nosso Instagram que a gente compartilha ao vivo assim, né, mais em tempo real lá. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui pra gente, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários também. E é isso, compartilha com alguém que tem interesse em saber mais de viagem, que não sabe como planejar também. E salva também, né? Porque às vezes você não vai viajar agora, mas no futuro você vai querer planejar sua viagem. É isso, rapaziada. Valeu, um abraço. Um beijo, tchau.
Será que vai prestar